Irmãos, bom dia, graças e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a você que está na sua casa, nos acompanhando nessa escola bíblica dominical. Nós também damos as boas-vindas a neto e família. Prazer, uma alegria imensa revê-los. Eu já os vi, mas não tão de perto, né? Estavam separados assim, alguns metros. Fomos dar as boas-vindas lá na casa do presbítero Itiel. Eles estavam lá na sacada, né? E a gente no chão e orando, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos. Amados, vamos para 2 Pedro. 2 Pedro, nós estamos no capítulo 2. Essa epístola tão instrutiva. Capítulo 2. Nossa ideia é estudarmos todo esse capítulo. Contudo, eu queria que você atentasse para o fato de que os três primeiros versículos deste capítulo, de certa maneira, eles resumem tudo aquilo que vai ser tratado no capítulo 2. Digamos que Pedro ele faz esse resumo nos três primeiros versículos, e no decorrer do capítulo ele vai trazendo novas verdades, mas todas estas atreladas a esses três primeiros versículos. Portanto, se você entender bem esse início do capítulo, certamente você vai entender todo o desdobramento do todo. 2 Pedro capítulo 2. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ler os três primeiros versículos, ok? E aí, com o passar do tempo, a gente vai olhando, investigando outros versículos. Vamos ler então? Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais essa escola bíblica dominical. Obrigado pela epístola, Pai, que o Senhor inspirou Pedro, e nós a temos hoje preservada em nossas mãos para a nossa edificação, assim como essa carta edificou aos nossos irmãos ao longo desses 2000 anos, ó Pai, que o Senhor continue a nos abençoar, nos exortar, nos alertar, nos abençoar por meio desta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual a primeira coisa que você observa quando você vai no supermercado? Certamente o preço dos produtos. Mais em tempos de crise, não, pastor? A gente vai logo para o preço. Vamos ver aquilo que está na promoção, vamos ver se está mais caro, então a gente vai dar uma olhada em outro estabelecimento. Está tudo resolvido. As mulheres sabem bem fazer isso, né? Melhor do que os homens. Mas há outro detalhe que muitas vezes nos passa despercebido e que é extremamente relevante e importante. A data de vencimento do produto. Você costuma ver essas coisas? Rapaz, vez por outra a gente é surpreendido, né? Dá aquela dor no estômago, sabe, a pele fica irritada, ou alguma comida não caiu bem, logo a gente lembra depois disso de olhar o rótulo e ver, será que aquele produto está vencido? E aí a gente tem aquela terrível surpresa, de fato estava. Sabe, alimentos estragados fazem mal, e um médico coordenador do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital de Base, deve ser de São Paulo, o nome dele é um médico chamado Carlos Caldeira. Em uma entrevista ao G1, ele diz o seguinte: quando a pessoa ingere esse tipo de alimento, ela se infecta com as bactérias e pode apresentar náuseas, vômito, diarreia, cólica, que podem evoluir para quadros mais graves, podendo chegar a óbito. A gente está falando de coisa muito séria, algo que pode levar à morte. Gente, quando nós pensamos, né, nesse tipo de
de alimento, nesse tipo de coisa que vai fazer mal, a gente não pode se resguardar somente ao fato da questão do alimento em si, mas há outros tipos de produtos que podem estar vencidos e podem causar algum dano a gente. Vou falar para as mulheres, vocês sabiam que usar maquiagem vencida pode trazer um sério dano? Eu estava lendo numa dessas reportagens acerca do assunto, e dizia que a maquiagem, quando está vencida, ela pode afetar a córnea. Com o tempo, ela tem uma composição que, obviamente, perde a validade, então ela deixa de funcionar e deixa de proteger a pele da maneira que deveria. Então, fiquem atentos. Mas tem outra coisa muito importante. Você já pensou na questão dos medicamentos? Se tomar um medicamento vencido, você lá tem um problema seríssimo de coração, ou um problema de hipertensão, e aí você precisa daquele medicamento, não se trata somente de uma dor de cabeça que você vai tomar um comprimido e vai passar, mas é algo que é vital para a sua sobrevivência. Imagine só você tomar um medicamento vencido. A gente está falando de algo muito sério, mas algo ainda mais sério. Pedro, quando ele escreve essa carta, essa epístola, especialmente nesse capítulo, ele está falando justamente de algo relacionado a isso, mas em outro sentido. Preste bem atenção. Obviamente, a gente pode ter acesso a medicamentos vencidos, a alimentos vencidos, não é? A gente imagina que seja por um erro lá da empresa ou do estabelecimento que não verificou. Mas se por acaso você soubesse que aquele item tinha sido colocado ali, naquela prateleira, com o propósito de enganar alguém, como você ficaria? Isso causaria uma certa revolta, não é? Alguém colocou ali de maneira aberta e assintosa, com o propósito de prejudicar alguém, e ele sabia que aquilo poderia matar alguém. Então, se a gente pensa nisso, nós poderíamos imaginar essa pessoa ou esse grupo, ela precisaria ser punida por aquilo que ela fez, porque ela está mexendo com vidas. Pedro, quando escreve aqui esse capítulo, esse segundo capítulo, especialmente, ele está falando de pessoas que adulteraram o Evangelho. Ele está pensando em pessoas que estavam propagando um falso ensinamento, estava colocando na igreja um ensino totalmente deturpado e que poderia ocasionar algo terrível, impedir as pessoas de conhecer a Cristo e, obviamente, de crescer na fé. Então, Pedro está falando de algo muito sério aqui nessa carta. Ele está pensando justamente nessas pessoas. Deus também julgará estes que vendem comida estragada para o povo de Deus. E esse texto ele vai resumir, de certa maneira, essas duas verdades, que eu queria que vocês prestassem bem atenção. A presença dos falsos mestres na igreja é algo real. Eles estarão inseridos dentro do contexto da igreja, é um ponto. Pedro vai nos afirmar isso. Mas, no mesmo tempo, a gente precisa entender que, e Pedro vai nos explicar aqui, ao mesmo passo que esses mestres estarão dentro da igreja, o juízo deles se aproxima. Não ficará impune a ação dos falsos mestres. Em resumo, a gente vai observar isso no capítulo inteiro. Tá bem? Vamos para um primeiro ponto aqui. Eu queria ver só esses dois aspectos. A presença de falsos mestres representa uma séria ameaça à igreja, mas eles não passarão impunes, eles serão julgados pelo Senhor Deus. Olha o primeiro ponto aqui. A presença de falsos mestres representa uma séria ameaça à igreja. Veja bem, o tema de 2 Pedro é interessante, porque vai falar justamente da defesa da fé. Sim, em 1 Pedro, o tema geral, vocês lembram qual o tema geral de 1 Pedro? Perseverança em meio ao sofrimento. Ou seja, em 1 Pedro a ameaça vem de fora. A igreja está sendo ameaçada, mas pelos de fora. Em 2 Pedro é o inverso. A igreja está sendo ameaçada a partir de falsos mestres que se infiltram dentro da igreja. E a gente sabe como isso é letal. Obviamente, irmãos, do mundo nós esperamos qualquer coisa. Esperamos que o mundo seja hostil ao Evangelho. Mas a gente precisa atentar para o fato de que os falsos mestres eles se inserem dentro da igreja e isso causa um dano horrendo, terrível para a igreja.
A gente viu em 2 Pedro, lá no comecinho, que a gente recebe tudo da parte de Deus para a nossa salvação e que a gente precisa usar tudo isso para confirmar a nossa eleição. A gente recebe muitas bênçãos da parte de Deus. Tudo que é necessário para a vida cristã, para a vida e a piedade, a gente recebe. A gente viu também, no último domingo, numas partes mais interessantes do 2º capítulo, a questão da inspiração da Escritura, de como Pedro tem como algo muito caro a questão do escrito sagrado, e aí ele vai falar dos profetas, e se você está aí com a sua Bíblia aberta, queria que você olhasse para os versos 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro está aqui enfatizando a superioridade da palavra de Deus. Ele está introduzindo aqui um assunto que ia chegar à tona mais adiante. A premissa básica é que a gente não pode falar de erros sem antes desmascarar, sem antes enfatizar o que é a verdade. Primeiro nós falamos sobre o que é a verdade, e baseado no que é a verdade, a gente vai julgar todas as coisas. Deve ser assim. Sabe, se alguém se debruça, é interessante que tem muitos cristãos que eles se debruçam a estudar sobre heresias, seitas heresias, seitas heresias, seitas heresias, seitas heresias, e ele se enche de tudo, ele sabe de tudo relacionado a seitas heresias, mas ele deixa de atentar para a sã doutrina. E o mais importante, é muito automático. A partir do momento que você entende a sã doutrina, que você se debruça na palavra de Deus, automaticamente você vai conseguir ter a mente de julgar tudo aquilo que é falso. Entende? Não é uma espécie de caça às bruxas. É um conhecimento, é uma questão de revestir-se do conhecimento de Cristo. Entendem? A gente está conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, se aprofundando na fé, e isso automaticamente vai gerar o quê? Um crente maduro, e obviamente ele vai conseguir identificar muito mais facilmente os falsos ensinos. Irmãos, falso ensino é coisa nova, surgiu agora no século 21, nos 20 séculos para trás, e em toda a história da igreja de Deus, que vem lá do Gênesis, nunca teve falso ensino. Sempre teve. Olha o que Pedro está falando aí no primeiro versículo do capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram, né, falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Sempre existiu. E ele vai começar trazendo essa base falando dos falsos profetas. Daqui a pouco ele vai falar sobre Balaão. Aqui ele está introduzindo o assunto. A igreja de Deus, ela sempre foi atacada pelo diabo. E sempre houve dentro da igreja de Deus a presença de falsos mestres, de falsos profetas, né? A gente está falando de uma linguagem do Velho Testamento. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, só para que você tenha um exemplo disso. A gente está lá no Pentateuco, né, irmãos? Deuteronômio capítulo 3. Olha o que diz lá. 3. Embora 13 seja um número muito bonito, irmã. Capítulo 3, versos de 1 ao 3. Olha o que diz aí. Capítulo 3. Depois... Não. Deuteronômio. Eu disse o quê? Êxodo. Eu disse Deuteronômio. Vamos lá para o capítulo 18. Está vendo? Eu fui falar muito de 13. Não. Não. Espera aí que eu encontro. Já. Deuteronômio capítulo 13. Ok, versos de 1 ao 3. Capítulo 13. Diz 13. 13. Vocês estavam certos, meus irmãos. Diz assim:
quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Agora, irmãos, capítulo 18, atente bem para o capítulo 18, versículos 20 a 22, diz assim, porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir nem suceder, como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Veja, isso é somente um breve exemplo de que, para comprovar que já no Antigo Testamento, a igreja já era frontalmente ameaçada pela presença de falsos mestres. Essa também vai ser a tônica de Jeremias, ele vai combater os falsos mestres, os falsos profetas, Ezequiel também. Então, Pedro está dizendo alguma coisa para a igreja, assim, não é novidade, se era assim no passado, a presença desses falsos mestres vai continuar presente ainda hoje na igreja cristã. E Pedro ele começa a descrever aqui o perfil do inimigo. Quem são esses falsos mestres? Há uma espécie de ensino aqui que a gente chama de gnosticismo. Ele é muito incipiente. Pedro não se debruça a tratar dos detalhes assim do que eles fazem, do que eles defendiam. Na verdade, os falsos mestres eles são muito mais conhecidos por aquilo que eles negam do que por aquilo que eles afirmam. Veja só, qual é o trabalho de um falso mestre? É pegar a verdade e deturpar. Então, o trabalho que eles têm é pegar a Bíblia, distorcer a Bíblia e ensinar esse falso ensino. Entenderam? Então, eles são muito mais conhecidos por aquilo que eles negam do que por aquilo que eles afirmam. Por isso, no decorrer da história cristã, a gente tem aquilo que a gente chama de confissão de fé, a gente tem os credos. Qual é a característica dos credos? Eu creio, né? Eu creio. Então, ela vai enfatizar as verdades, aquilo que é basilar na fé cristã. Então, os falsos mestres são conhecidos por aquilo que eles negam. Pedro conhece bem esse inimigo e ele passa a alertar a gente com propriedade. Ele vai tratar aqui sobre suas estratégias, caráter e falso ensino, de certa maneira, sem muitos detalhes. O gnosticismo, ele tinha em resumo, a gente poderia pensar que eles defendiam... Deixa eu ajeitar aqui. Eles defendiam uma espécie de conhecimento superior. Sabe? Havia um tipo de conhecimento que era para uma certa elite. E em detrimento desse conhecimento, a vida prática não era tão relevante assim. O importante era conhecer, mas não viver. Olha a tragédia. Dá para perceber? Quando há um conceito, quando há uma ortodoxia, mas não há prática, é só escola bíblica. Só hoje. Aguentem. A gente ainda tem um bom tempo pela frente, e ainda tem a noite. Mas quando for amanhã, vocês podem voltar a fazer as velhas coisas. É só o domingo e passa. Veja que tragédia para a igreja. Um ensinamento que mexe só com a mente, mas que não desce para o coração, que não mexe com sua vida. O gnosticismo, de certa maneira, vai falar sobre isso, trata sobre essas questões. Pedro vai dizer, esse tipo de gente é perigosa, esse tipo de gente é traiçoeira. Olha o versículo 1 ainda. O que é que eles vão fazer? Os quais, esses falsos mestres, eles introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. No decorrer desse capítulo, a gente vai ver Pedro assim adjetivando
esses falsos mestres, a gente vai ver expressão tipo avarento, atrevido, arrogante, brutos, irracionais, ignorantes, adúlteros, filhos do maligno, filhos malditos, libertinos. Vai comparar eles a porcos. Eles também são, assim, bastante... Pedro vai usar uma linguagem bastante dura para com esses falsos mestres. Eu lembro de Gálatas, a gente está vendo com os jovens o livro de Gálatas, e Paulo, ele é tão amável para com a igreja. Quantos ensinamentos, filhos, né? Ele vai tratar de maneira tão carinhosa os seus filhos na fé, mas quando ele escreve aos Gálatas, quando ele está falando sobre os falsos mestres, não tem nenhuma linguagem mais amável, não. Lembre do nosso mestre, lembre do Senhor Jesus Cristo. Quando ele falava com adúlteros e prostitutas e ladrões, ele falava com amor. Quando ele falava a saduceus e fariseus e a mestres da lei, ele falava com teor diferente, de maneira muito dura. E assim, Pedro está falando que esses homens são perigosos, traiçoeiros. Olha, de certa maneira, do versículo 10, a parte B, até o último versículo do capítulo 2, ele vai tratar sobre o caráter desses homens. Olha o que diz o verso 10, observa aí. Eles andam, como é que esses homens andam? Em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, e aqui o governo não está atrelado justamente a um governo civil, mas certamente ao governo dos anjos ou ao próprio Deus. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Mais uma vez, a gente enfatiza, não está falando de questões relacionadas ao governo, mas ao governo celestial, a gente pode dizer. Olha agora dos versos 13 ao 16. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Veja só, eles não esperavam nem o sol se pôr. Geralmente os homens ainda esperam o sol se pôr para ir para os prostíbulos ou para cometer seus pecados mais terríveis. Ele dizem assim, ele considera como prazer a luxúria em pleno dia. Ou seja, é um aspecto moral que muitas vezes a gente não atrela à figura de um falso mestre. Parece que a gente pensa o falso mestre somente no aspecto do ensino. Ele tem uma mente deturpada. Não, ele é um mau caráter. Como é sério isso? Quais nódoas, preste bem atenção, continua o texto, quais nódoas ou manchas e deformidades. Enquanto a igreja a noiva de Cristo é pura, não é? Aqui, esses falsos mestres, eles são marcados pela deformidade. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Ou seja, alguém que só pensa em adultério, ele olhava para as mulheres já com esse sentido de adulterar com elas. É alguém que está doido para pecar. Na verdade, não existe nem essa linguagem de pecado para estes, porque tudo é certo. Engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Há uma expressão aqui do atletismo. Pedro vai dizer, Paulo vai falar também, que a gente precisa se exercitar em quê, meus irmãos? Na piedade. O que é um exercício da piedade? O exercício na piedade, a vida de oração, a vida de contrição, a vida na igreja, a vida de jejum, de ler a palavra. Sabe, a gente se exercita nessa coisa. E a gente se exercita em algo que a gente quer ficar bom, que a gente acha importante. Eles se exercitam também, irmãos, mas não pensem que é na piedade. O seu coração é exercitado na avareza, no amor às coisas deste mundo. Filhos malditos. É uma linguagem muito pesada. Os filhos de Deus são filhos benditos do Senhor. Os falsos mestres são chamados aqui de filhos malditos. Abandonando o reto caminho, porque eles faziam parte da igreja visível, eles se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Vocês lembram da história de Balaão?
Está lá em Números, do capítulo 22 ao capítulo número 24. Um profeta pagão, que ele é persuadido pelo rei moabita a proferir maldições para com o povo de Deus, porque o povo de Deus era uma ameaça visível e real ao seu reinado. Então, ele é chamado por esse rei e é oferecido a esse homem, a esse falso profeta, riquezas, um bom valor para que ele pudesse proferir maldições, olhando para o povo de Deus. O fato é que Deus impede esse homem, esse Balaão, de amaldiçoar o povo do Senhor, e ele acaba, ao invés de amaldiçoar, ele faz o quê? Ele abençoa. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Ele diz assim: como eu vou amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Mas a verdade é que Pedro vai falar que, de alguma maneira, aquele profeta pagão, ele foi levado pelo seu coração cheio de avareza. E ele, de alguma maneira, tentou, de certa forma, amaldiçoar o povo, mas ele foi impedido pelo próprio Deus. E aqui a gente tem aquela história da mula, que ele monta a sua mula, e a mula é capaz de ver um anjo na sua frente, impedindo o seu caminho, e a mula para diversas vezes. Foi para acordar os que estavam dormindo. A mula para diversas vezes, e ele bate na mula, e na verdade a mula era ele, porque a mula estava vendo o anjo do Senhor e ele não é? E ele foi, e até que Deus abre os olhos dele e ele acaba vendo o anjo do Senhor. O fato é que Pedro vai dizer que esse falso mestre, ele é comparado a Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Veja, o falso mestre, ele é o quê? Avarento. Ele pensa no seu próprio estômago. Ao passo que ele oferece comida estragada para os outros, ele pensa no seu próprio estômago. Balaão, será que eles estão por aí, espalhados pela igreja do Senhor? Certamente. Balaão é o protótipo do falso mestre que busca a recompensa ou popularidade ao persuadir o povo de Deus de que os padrões de Deus podem ser diminuídos. Essa é a imagem de Balaão aqui, de um falso mestre, busca recompensa e popularidade. Como é que eles podem causar tantos estragos, meus irmãos? Tem um comentarista bíblico que ele diz que os falsos mestres usam nosso vocabulário, mas não usam nosso dicionário. Verdade, não é? Eles usam nosso vocabulário. Você olha, você escuta por algum tempo e diz, está tudo certo. Mas eles não usam o nosso dicionário. Quando eles falam sobre determinados assuntos, na verdade, eles não estão falando do mesmo Cristo. Eles não estão falando da mesma palavra, mas a linguagem, a forma como eles falam sobre essas coisas, dá-se a entender que é sobre a Bíblia. Por quê? Porque eles são dissimulados. Ele é capaz de entrar nessa igreja e você nem percebe a ação deles. Eles não vêm tocando sinos, eles não vêm com roupas coloridas, não. Eles colocam uma roupa de crente, eles usam a mesma linguagem do crente, eles estão inseridos onde o povo de Deus está. Lembra que nós lemos ainda há pouco, que eles estavam banqueteando entre o povo de Deus. Veja quem é que você convida para as suas festas, é um estranho? Ontem teve uma festa não sei que tipo de festa era, mas tinha festa, tinha bolo e tinha gente. Lá na frente lá de casa, na calçada do prédio, em frente à minha casa, e lá tinha um bolo e tinha pessoas, qualquer pessoa ali era meio que convidada, né? Eu passei lá de carro e me senti convidado, eu me senti parte da festa, né? Eu olhei para o bolo assim, disse, nossa, que legal. Os falsos mestres, eles entram na festa, eles não precisam ser convidados, eles estão entre nós. Isso é muito sério. Eles estão infiltrados na igreja do Senhor. Veja um pouco do teor do ensino destes homens. Pedro não precisa nem trazer uma riqueza de detalhes, porque, meus irmãos, só por uma coisa que ele fala aí, no versículo 1, já fica totalmente desmascarado. E a gente já consegue perceber quão perigosa é a sua doutrina.
Primeiro ele vai falar que é uma heresia destruidora. Aí você pode pensar, veja bem, por que heresia destruidora? Quer dizer que tem heresia que não destrói? Não. É porque nessa época a palavra heresia dizia somente a crenças escolhidas. Ela não tinha esse teor e essa conotação que tem hoje. Você escuta heresia e você já sabe logo que, né, não passa no critério da palavra de Deus. Por isso, Pedro está dizendo, as suas heresias são destruidoras. Aqui ele está dizendo, elas são capazes de destruir mesmo. É comida vencida, é remédio vencido, ele pode matar. O que é que eles fazem? Olha o verso 1 ainda. Eles negam a Cristo, né? Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Olha como eles são audaciosos. Eles começam da igreja cristã e depois eles negam o soberano Senhor. Veja como eles são atrevidos. Como é que alguém entra na igreja de Cristo e destrona Cristo? Tira Cristo do seu posto, tira Cristo do púlpito, tira Cristo da boca do povo e do coração. Gente, eles renegam o soberano Senhor e por isso Pedro vai dizer, olha ao ponto que eles chegaram. Eles querem tirar Cristo da igreja. Eles querem tirar o nosso mais puro alimento, o pão vivo que desceu do céu. Eles querem tirar Cristo e oferecer comida estragada. É interessante que você percebe aí que no final ele vai dizer que os resgatou. Perceba, mas esse resgate não implica dizer que eles eram salvos, tá bom? Eles não eram eleitos. Ele precisa distinguir entre a aplicação e a eficácia da morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus é aplicada a quem, irmãos? Aos eleitos. Mas a sua eficácia, seu sacrifício é capaz de salvar o mundo inteiro. Diga aí que poder. É capaz de salvar o mundo inteiro, mas ela é aplicada especialmente aos crentes. Eles entram, voltando aqui, eles entram como? Sorrateiramente. Mas se eles entram de maneira discreta, quando eles saem, todo mundo vê o estrago. Você não percebe quando ele entrar, mas vai ter a certeza por onde ele passou. Sabe aquele Tasmania, não era? Aquele diabo da Tasmania, dizia aquele desenho que ele passava assim, como um furacão. Por onde ele passar, ele vai causar um terrível estrago. Ele vai dividir a igreja. Ele vai jogar dúvidas, assim, dardos inflamados do inimigo na mente dos santos. Os falsos mestres, eles são um obstáculo àqueles que querem crescer na fé. E eu acho isso tão covarde. Olha o que diz o versículo 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens. Lembra que eu falei? A característica do gnosticismo é um conhecimento de mente, mas a vida é bem libertina mesmo. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Eu vou confessar aos irmãos, quando eu estava lendo esse versículo, eu fiquei com indignação tão grande. Sabe? É aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Aquela gente que estava na igreja, sabe? Ela estava fazendo discipulado. Ela estava assim, demonstrando um interesse, uma sede pelas coisas do alto, ela estava sendo instruída, ela estava sendo acompanhada, e vem esse filho do diabo, e ele impõe, coloca dentro do seu coração um falso ensinamento, e ele foi arrastado, e ele diz assim, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, aquele que estava prestes assim, né, a ter um conhecimento pleno da verdade, ele foi roubado, ele foi tirado, ele foi arrastado. Que revolta! Que revolta, que tristeza. Essa é a ação dos falsos mestres. E no versículo 18, olha o que eles prometem. Eles seriam bons políticos, né? Eles poderiam se candidatar e talvez eles ganhassem essa próxima eleição. Eles prometem liberdade. Quem não quer liberdade? Eita, que promessa boa. Qual foi a promessa da velha e antiga serpente? Hein? Não foi essa? Liberdade. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Como alguém pode oferecer liberdade se ele mesmo está preso nas velhas amarras do pecado? Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Grave essa frase. O homem
é escravo daquilo que o domina. Eu pergunto a você nessa manhã, o que é que tem dominado o seu coração? Você é escravo disto. Se é a palavra de Deus, se você é escravo do Senhor, isso dominará a sua vida por completo. Mas se você é escravo do pecado, o pecado te dominará. E quando Ele mandar você se ajoelhar, você vai se ajoelhar. Quando Ele mandar você se levantar, você vai se levantar. Mas aí eu me lembro do que os jovens estão ouvindo aí quase todos os sábados. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que palavra poderosa. Irmãos, esse é o ponto. Os falsos mestres estarão inseridos dentro da igreja. Isso precisa trazer para a gente muita atenção, muita cautela. Precisamos ser bereanos, ouvir, observar, julgar todas as coisas através do Evangelho. Tá bom? Vamos para o segundo ponto. Os falsos mestres receberão a justa condenação. Eles vão causar muitos estragos, é verdade. Mas eles vão receber a justa paga, a justa condenação. Queria que você percebesse, olha como é que eles estão arruinados. Lembra que eu falei nos 3 primeiros versos que basicamente tem um resumo de todo o capítulo? Olha aí o verso 3. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Ou seja, é algo que está reservado para estes falsos mestres, que pode estar demorando, mas está dizendo assim, não tarda. E a sua destruição não dorme. Que terrível isso. Olha o versículo 17 agora. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. Eles não estão firmados na rocha. Eles não são sólidos. A escuridão das trevas lhes está reservada. A escuridão das trevas é a mesma linguagem que Pedro vai usar para os anjos que caíram, foram destituídos. Eles estão num lugar que dentro da mitologia grega eles chamavam de Tártaro, o lugar mais escuro do inferno. Obviamente todo lugar no inferno deve ser escuro, né, pastor? O senhor não vai saber nunca, né, pastor? Graças a Deus. Mas sabe, mas é assim, sabe aquela expressão quinto dos infernos? Sabe, lá, no pior lugar, se pode dizer que é o pior lugar do inferno. É o lugar onde estarão ali condenados os falsos mestres. Veja que a Bíblia não está falando de punição. Ela está falando de condenação. Nós somos muitas vezes advertidos pelo Senhor. Sofremos, porque os filhos são amados pelo Pai e eles são advertidos. Mas o texto está dizendo aqui que eles serão condenados. Eles estão falando do inferno. O inferno que eles mesmos maquiavam nas suas pregações. Eles mesmos não gostavam de falar sobre isso. Por quê? Porque eles gostavam de ser aplaudidos. Eles gostavam de ser observados. Eles gostavam de ser, de certa maneira, ter um lugar de destaque. A popularidade falava mais alto. E falar sobre inferno, definitivamente, não é popular. Não é popular. Essa tem sido a estratégia de muitas igrejas hoje, que não se fala mais sobre a condenação. A condenação. Precisamos falar sobre salvação, a boa nova, o evangelho, que é a esperança. Mas juntamente com essa boa nova, a gente precisa trazer aquela má notícia. Estamos perdidos, condenados. É punição e, na verdade, é condenação aqui. Eles vão sofrer. E o texto fala de uma primeira sentença. E sabe qual é a primeira sentença para eles? Olha o que diz aí no verso 12. Seu estado de ignorância
Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Gente, a primeira sentença aqui para os falsos mestres é que eles não vão se arrepender. Qual a pior sentença de Deus para o homem? Ele não se arrepender. Isso já é uma sentença. Quando Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 1, ele vai usar essa linguagem. Eles não podem se arrepender porque eles têm o seu prazer nessas coisas. Não há esperança de regeneração para estes. Veja, aqui não há nenhum pedido de oração pelos falsos mestres. Você vê? E leia outras cartas. Paulo pedindo oração pelos falsos mestres. Lá em Gálatas, tem algum pedido de oração? Não. É uma das poucas cartas onde Paulo não fala de oração. Ele está dizendo, olha, ele não está pedindo oração pelos falsos mestres, porque eles são filhos da perdição. Isso é muito, muito, muito sério. Eu queria até me compadecer deles. Mas eles são filhos do maligno, irmãos. Os falsos mestres, eles estão já condenados e a sua condenação já começa agora. Deus não vai dar um coração de carne para eles, mas somente um coração de pedra. A esperança para a salvação de um ladrão na cruz. A esperança de salvação para uma prostituta, Raabe ou Madalena. A esperança de salvação para alguém que subtrai valores a um oficial a um oficial romano, ou a um cobrador de impostos. A esperança para estes, mas para um falso mestre não há esperança. Essa é a primeira sentença. Essa é a primeira sentença para esses homens. Eles são brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Brutos e irracionais, vai falar da sua mente, está totalmente cauterizada. Eles que trocam a verdade pela injustiça. Mas qual a segunda sentença? Olha o que diz o verso 17. Mas se a primeira sentença a gente já viu, é agora, a última vai ser a condenação eterna. O verso 17 diz: esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. No verso 20, vai dizer assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Ou seja, se ele já começou mal, ele vai cada vez ficando pior. Ele está dizendo aqui, eles estão em pior estado do que no princípio. Veja, se no estado de regeneração a gente começa do pior para o melhor, era alguém que era e se torna agora um cristão, era alguém que era filho das trevas e passa a ser filho da luz, o processo aqui é inverso e é muito tenebroso, terrível, porque ele já começa mal, e alguém que começa mal, nesse sentido, ele vai terminar pior. Presta atenção, alguém que hoje nega uma verdade simples do Evangelho, amanhã a sua heresia vai aumentar. E depois de amanhã, pode ir atrás, que o desmantelo está feito. Sabe, não há limites para esses falsos mestres. Pedro agora vai citar 3 exemplos de juízo, observando lá o Antigo Testamento e os anjos. Olha só, versos do 4 ao 9. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Primeiro exemplo aqui é sobre os anjos caídos. Não é? A Bíblia trata pouco sobre a queda dos anjos. Tem algumas partes da Bíblia, os profetas vão tratar sobre alguns textos e há interpretações assim, não tão precisas. O fato é que o Senhor Deus não traz uma riqueza de detalhes sobre a queda dos anjos, mas ela aconteceu antes do Éden.
Anjos que se rebelaram contra o Deus Todo-Poderoso e foram lançados para o abismo, e lá eles estão aguardando ainda a sentença mais tenebrosa. Deus não poupou os anjos quando pecaram. Eles foram precipitados no inferno, entregues ao abismo de trevas. Eles estão reservados para o juízo, guardados para o dia final. Olha o que diz adiante. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Aqui ele vai usar o segundo exemplo, ele vai falar da época de Noé. E Pedro já falou sobre Noé. Ele era o pregoeiro, o pregador da justiça, lá na primeira epístola. E aqui ele vai dizer, olha, esses homens são tão malignos, eles são semelhantes, são comparados aos homens lá da época de Noé, com seu coração fechado, inimigos de Deus. E o que foi que Deus fez com estes homens? Deus julgou o mundo antigo através das muitas águas, através do dilúvio, e os ímpios foram exterminados. Mas ele não termina aí. Pedro vai falar sobre Sodoma e Gomorra. Olha o que diz. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Você lembra da história de Ló? Lá em Gênesis, no capítulo 19, Ló andava com Abraão, o seu tio, e por causa de uma desavença entre os pastores de um e de outro, eles se apartaram, e Ló subiu para Sodoma. Lá em Sodoma ele foi visitado pelos anjos, os enviados do Senhor, porque a maldade de Sodoma subiu até os céus, chegou até o trono de Deus, e Deus resolveu exterminar aquela ímpia cidade, Sodoma e Gomorra. E aí esses servos do Senhor foram anunciar e foram salvar Ló, e a sua casa foram salvos. Sabe, mas aquela terra foi destruída, ela foi reduzida a cinzas. Sodoma e Gomorra foi destruída, e isso serve de exemplo. Pense, Pedro está arrastando esse exemplo para os homens ímpios, tendo-as posto como exemplo a todos quantos venham viver impiamente. Ou seja, assim como foi nos dias de Sodoma, assim como foi nos dias de Noé, assim como antes da criação os anjos, também foram condenados, assim será com os falsos mestres e com todos aqueles que agem impiamente, sem arrependimento. Mas há uma mensagem de muita graça aqui. A igreja de Deus vai ser preservada, e um ensino está dentro do outro. Os falsos mestres e os ímpios, eles serão exterminados, mas ao mesmo passo, Deus sabe distinguir a sua igreja. Deus não vai destruir o joio com o trigo, Ele salvará. E Ele vai demonstrar essa graça com os próprios anjos, os anjos, a gente está falando aqui alguns sermões escatológicos. Lembra quando está lá o texto de Lucas 21 e diz que o povo de Deus deve olhar para as alturas? E aí a gente vai ver os anjos cantando, aquela bênção toda. Então, anjos ficaram lá, anjos servem a Deus. Isso demonstra, de certa maneira, a graça do Senhor, não da maneira salvífica como a gente coloca numa linguagem antropológica. Mas também, quando a gente pensa nos dias de Noé, quantos foram salvos? 8. Aquela família foi salva. A igreja de Cristo foi preservada dentro de um barquinho, ou dentro de uma grande arca, para comportar tantos animais. Gente, a graça de Deus, ao mesmo passo que a gente fica pensando, meu Deus, como é sério, os falsos mestres, eles serão julgados, eles serão condenados mesmo. Linguagem semelhante a essa a gente encontra pouco, em Judas, por exemplo, que é um texto correlato, assim, que vai ter muita característica de 2 Pedro, mas assim, a igreja vai ser preservada. E não pense que é a igreja de gente boa não, viu? Noé não era gente boa não, gente. Foi só descer da arca, fez lá um altar para Deus e depois
encheu a cara. Ló era gente boa. Aonde? Não era gente boa não. Inclusive, para ele sair de Sodoma foi um sacrifício, quase ele perde o voo. Estava preso lá, ele estava enraizado naquela terra. O anjo precisou arrastá-lo, ó, saia daí. Mas essa igreja, salva numa arca ou arrastada de Sodoma, que Deus prometeu salvar, que Deus prometeu preservar, meus irmãos. E a gente precisa dar glória a Deus pela sua misericórdia. Em resumo, esses 3 exemplos mostram o castigo de Deus sobre o orgulho, a desobediência e a imoralidade. Orgulho, desobediência e imoralidade, características assim bem presentes nos falsos mestres, em todos aqueles que negam o senhorio de Cristo. Orgulho, desobediência, imoralidade. Fica com sono não, meu irmão, está perto de acabar. Há um aspecto também precioso, a preservação dos justos, que deve ser destacada, e nós precisamos glorificar a Deus. Dentro dessa bagunça toda, pode ter falso mestre para todo lado, e eles estarão sempre inseridos na igreja, o joio junto com o trigo, mas Deus haverá de preservar. Veja que Deus gracioso. Ele não é que nem a gente. Eu não tive essa experiência, mas se você tem mais de um filho, como meus pais, eu tenho mais 3 irmãos, e às vezes faltava paciência, estava tendo uma confusão lá, não sei o que, aquela facção, não sei o que. Aí, para ganhar tempo, a gente não ia para o tribunal, não, era direto para a sentença. Então, todo mundo apanhava. Quem era culpado, quem não era, não sei o que. Deus não faz assim, meu irmão. Ele sabe quem é o joio e quem é o trigo. Ele abençoará os justos, mas ele condenará os ímpios. Não vai haver injustiça da parte do Senhor. Vamos ler os últimos 3 versículos, e aí ele vai encerrando. Vamos ler do 20 em diante. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Não foi falta de aviso, não foi falta de instrução, mas eles negaram o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você pode ficar pensando, mas por que um juízo tão severo da parte de Deus, né? Foi uma aula difícil, né? Condenação, inferno, falsos mestres que não passarão despercebidos. Por que Deus faz isso? Imagine que você tem um filho pequeno, indefeso, inocente, e ele é atraído por alguém, por um suposto amigo. Brinca, engana. Ele diz assim: eu vou te dar uma balinha. Gostei muito de você. E ele dá uma balinha envenenada para o seu filho. A igreja, ela é preciosa aos olhos do Senhor. A igreja é amada pelo Senhor. E por isso o juízo tão severo para com aqueles que querem destruir a igreja de Cristo. Jesus disse: o zelo da tua casa me consumirá, Senhor. Manso e humilde é o Filho de Deus. Mas quando homens, tomados pelo diabo, queriam destruir as suas ovelhas,
Não brinque com ele. Era o leão da tribo de Judá. Nosso Cristo. Nosso Cristo. Irmãos, para a gente encerrar, a gente está falando que os falsos mestres sempre estão por perto e a gente não pode duvidar. Às vezes a gente duvida, né? Será, Érico, que realmente eles estão por aí? Estão, viu? Certo dia eu estava na biblioteca do seminário, do SPN, um dos seminários mais conservadores, né, da região, por exemplo. Aí eu estava na biblioteca, bem tranquilo, peguei meus livros, meu material, fui lá olhar aquele acervo e fazer algumas pesquisas, e tinha um homem lá, sentado. Ele me puxou rapidamente para conversar, falando sobre casamento. E ele diz assim, Deus não se importa com que a gente case várias vezes. Isso é bobagem. E eu estou estudando aqui, formulando alguns argumentos bíblicos para demonstrar isso. Obviamente, eu não ia dar ouvidos a um homem com esse ensino maluco. Mas veja, ele estava... o que me impressionou não foi o falso ensino. Eu não fico assim assustado com o falso ensino, né? Porque é tanta maluquice por aí. Mas o que me impressionou foi aquele cara estar na biblioteca do SPN. Num dos lugares que eu achava mais seguros do mundo para ter um herege. Estava lá um homem com ensino totalmente maluco e querendo chamar seminarista para conversa. Que cara é esse? Que coisa terrível! Meus irmãos, e com essa história tragicômica a gente pode pensar pelo menos duas verdades. Se a biblioteca do seminário não está imune à ação dos falsos mestres, a igreja também não está. Eles surgem de dentro para fora. Isso causa o maior estrago. Veja como a igreja tem sido atacada pelos falsos mestres. Pela TV, através do YouTube. Eles chegam, eles entregam comida em casa, gratuitamente. Sabe, você não precisa nem ir na igreja agora. Cuidado, meu irmão, com quem você anda consumindo. Tenha um crivo, tenha critério. Observe, julgue. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ele tem um ensino ortodoxo. Ele pode usar o nosso vocabulário e não usar o nosso dicionário. Tenha cuidado com isso. É comida vencida, remédio estragado. Outra coisa que essa história nos faz pensar é sobre a necessidade da gente orar pelos nossos mestres, pelos nossos seminários, seminaristas, institutos bíblicos também. Oremos por estes. A gente precisa louvar a Deus pela vida do nosso seminário, pelos nossos seminários. Eles prezam não somente pelo ensino de qualidade, mas assim, pelo ensino da Escritura Sagrada. A maioria, muitos seminários denominacionais, eles abriram portas para professores que não tinham uma formação ortodoxa. Gente que negava a inspiração da Escritura, o senhorio de Cristo e tantas outras coisas que são basilares à fé cristã. E eles começaram a adentrar dentro dos seminários. E imagine só, meus irmãos, se eu tivesse passado, o pastor Flauber tivesse passado 4 anos ouvindo falsos mestres. O que é que vocês estariam ouvindo aqui, domingo após domingo? Por isso nós precisamos dar graças a Deus pela vida das nossas instituições. E nós precisamos orar pelos nossos seminaristas, futuros seminaristas, pelos pastores, pelo SPN e por todas as outras instituições, Instituto Bíblico do Norte, enfim. Ataques severos temos sofrido. No século passado, o SPN passou por um embate muito grande, quando professores vindos dos Estados Unidos, um professor começou a trazer ensinamentos falsos, não é? Lá na década de 50, não estou bem lembrado, mas a igreja se levantou, percebeu, não é? Lutou pela fé cristã, e graças a Deus a gente continua nessa luta para preservar. Eles estarão sempre presentes. Meus irmãos, se assim a gente encerra, a gente deve continuar fiel. Precisamos prezar pela Escritura, somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, e com tudo isso, toda glória sejam dadas a Deus. Amém, meus irmãos? Eu falei da igreja presbiteriana,
Mas toda glória deve ser dada ao nosso Senhor, fiel para preservar a igreja, fiel para julgar aqueles que querem destruir a sua noiva. Amém?